galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou corrigir a questão 89 do caderno amarelo de Ciências Humanas, mas antes da gente começar a questão eu quero só lembrar vocês de seguir o Aula Livre nas redes sociais e quando for se inscrever lá no YouTube não esquece de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Vamos lá ver o que a questão está pedindo. Bom, a questão 89 traz um textinho introdutório, né? Vamos ler esse texto então. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Bom, essa é uma questão bem bacana, né, que mais uma vez traz aí a discussão sobre os direitos humanos, né, direitos do homem e do cidadão. Nós já tivemos uma questão anterior que tratava sobre isso. E quais são os pontos que a gente tem que lembrar aqui? Bom, primeiro que é uma questão que está falando sobre o iluminismo, né? Lembrando então que o iluminismo foi um movimento muito influente no processo cultural, político e filosófico aqui, né, desse período que o texto menciona. Outro ponto para a gente lembrar, ele está falando precisamente, né, de 1789. O que nós tivemos nesse ano? Revolução Francesa, né? Então esses são os elementos que a gente já pode previamente começar a pensar antes de ver o que a questão está pedindo para responder, né? São aqueles elementos chaves para a gente já começar a refletir para responder a questão. Bom, vamos lá ver o que ela está pedindo para a gente. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Bom, está falando sobre o iluminismo, certo? Entre os princípios básicos do iluminismo, o que a gente pode citar? O racionalismo, o naturalismo e principalmente, que é o que essa questão aqui está nos trazendo, a questão da igualdade de todos perante a lei, que é o que defende a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi proclamada em Paris, né, ali no século XVIII. Então, tendo essas premissas em mente, vamos tentar responder. Letra A, modernização da educação escolar. Não, né, o texto ele não faz nenhuma menção a essa modernização, né, e nem essa ideia é a base da concepção de pensamento do iluminismo. Então, a gente já elimina a letra A. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. Também não é a nossa alternativa correta, porque vamos recordar que o iluminismo ele defendia o domínio da razão em detrimento de todo o misticismo e as ideias religiosas, né? Para os iluministas, os pensadores iluministas, a razão ela deve vir em primeiro lugar, no lugar, né, das ideias teocentristas, tá? Então a gente elimina essa aqui também. C, divulgação de costumes aristocráticos. Essa também não é a nossa alternativa correta, porque a gente tem que lembrar que o iluminismo ele vai se contrapor à ordem vigente. E qual era a ordem vigente até então? O antigo regime, né? Uma sociedade estamental, onde não havia mobilidade social, né? Os iluministas eles vão se colocar contra essa estrutura social fechada. Então essa aqui também não pode ser a nossa questão. Letra D, socialização do conhecimento científico. Também não é a nossa questão, porque assim, muito embora os pensadores iluministas eles tenham defendido, né, o desenvolvimento do conhecimento científico, o desenvolvimento da razão no lugar das explicações religiosas, não é isso que o texto está nos trazendo, né? O texto está falando especificamente da questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Portanto, essa alternativa ela não está dialogando com o texto apresentado para a gente. Sendo assim, vamos marcar aqui, a nossa resposta acaba sendo letra E, universalização do princípio da igualdade civil, né? Que é a base da ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sendo assim, é a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham curtido a correção. Não deixe de acompanhar as próximas e até mais!